Fala galera, tudo bem? Hoje nós falaremos aí sobre os moluscos, ok? Então, ó, os moluscos, pessoal, eles têm uma composição bem frágil. São animais, então, que apresentam um corpo mole e, na maioria deles, né, você vai observar uma concha que vai proteger este grupo, ou proteger, no caso, esses animais. Então, ó, neste grupo, então, nós encontraremos aí o caracol, certo? O marisco e a ostra. E há também aí os que apresentam concha interna, só que aí bem reduzida, como por exemplo uma lula, e aqueles que não têm concha, como por exemplo aí o polvo e a lesma, certo? Então, ó, a concha, qual a importância aí dessa concha? Então ela é importante para proteger esses animais e evitar também que eles percam água. Então, ó, ela é produzida por glândulas que são localizadas sob a pele do indivíduo e uma região é chamada de manto. Então, ela não é uma parte viva, certo? Do corpo do molusco. Conforme o animal ele vai aumentar de tamanho, o novo material é acrescentado à concha, certo? O que vai variar então de tamanho para tamanho aí do indivíduo, certo? Onde vivem esses moluscos? Então, ó, você vai encontrar esses moluscos tanto no mar, na água doce e também na terra. Por exemplo, o caramujo e a lesma, eles ficam em canteiros de horta, né? Bem comum aí no nosso cotidiano esses dois caras. Onde houver vegetação, você vai encontrar aí estes moluscos, certo? Então, ó, se você observar também, ó, após uma chuva, eles costumam aparecer bastante, né? Eles podem estar aí sobre algumas plantas aquáticas, eles podem estar se arrastando aí pela areia no fundo do mar. Enfim, eles estão aí em diversos ambientes. Ó, no tempo em que ainda não havia vida terrestre, vamos pensar o seguinte, ó, os moluscos eles já tinham aí uma concha protetora, eles já habitavam os mares. Então o caramujo do mar, por exemplo, é uma das espécies que tem mais de 500 milhões de anos de história. Então veja aí o quanto antigo e o quanto importante esses animais foram no processo evolutivo, certo? De cada espécie existente hoje. Como é o corpo desses moluscos? Então, ó, a pele desses moluscos ela vai produzir uma substância ou uma secreção viscosa, que também é conhecida aí como muco, beleza? Qual a importância aí desse muco? Ela vai facilitar principalmente a locomoção sobre troncos de árvores, pedras ásperas, sem machucar o corpo desse indivíduo, right? O corpo desse animal, então, ele é composto por cabeça, pés e uma massa visceral. Essa massa visceral ela fica onde? Ela fica dentro da concha e vai compreender o sistema digestório e o sistema reprodutor. Como que se dá a classificação desses moluscos? Então, ó, a forma e o tipo de concha são alguns dos critérios que são utilizados aí para você classificar os moluscos. Atualmente nós temos aí esses animais divididos em três classes, que são os gastrópodes, os bivalves e os cefalópodes. Os gastrópodes, eles apresentam uma concha única em formato de espiral, o que é uma característica bem típica aí deste grupo, né? Por isso que são chamados de univalves, ou seja, uma única peça. Então, entre os gastrópodes, nós poderíamos citar aqui então o caracol, certo? Ó, o caracol e o caramujo. A lesma, apesar de não apresentar uma concha ou apresentá-la muito reduzida, também vai ser incluída aí neste grupo dos gastrópodes. Então eles são animais aquáticos ou terrestres de ambiente úmido. Os aquáticos eles vão respirar por meio de brânquias, enquanto os terrestres eles vão respirar aí por meio de pulmões. Na cabeça da lesma e do caracol e do caramujo, você vai encontrar aí pares de tentáculos que são semelhantes na aparência a antenas. Nos tentáculos mais longos você vai encontrar aí estes olhos. Eles apresentam na boca, eles têm uma estrutura rapadora, né? Nesse caso aqui nós teremos ali a rádula. Essa rádula nós poderíamos chamar até como língua raspadora, que vai facilitar o quê? Vai facilitar aí a alimentação destes animais, correto? Em relação aos bivalves, então, nós temos aí uma concha com duas peças fechadas por fortes músculos. Então, em geral, eles são seres aquáticos que vão viver aí no ambiente marinho. São animais que são filtradores, ou seja, retiram o alimento da água, eles não têm cabeça e não têm rádula, certo? Então, eles são os únicos moluscos que são desprovidos dessa espécie de língua.
Como que se dá a massa visceral? A massa visceral ela fica totalmente protegida pela concha. O pé se expande para fora quando as conchas se abrem. Então, a respiração desses animais é branquial. As conchas permitem que uma corrente de água, no caso, ela promova a circulação entre as brancas. A circulação de água vai ser promovida entre as brancas, absorvendo e filtrando o oxigênio dissolvido nessa água. Beleza? Ó, em relação à reprodução, geralmente os sexos são separados e a união dos gametas se dá por fecundação externa. Então, na água, a fêmea solta os óvulos, o macho solta os espermatozoides, as duas células se encontram, ocorre a fecundação e formam-se ali os ovos, dando início aí ao desenvolvimento desses indivíduos. Já os cefalópodes, então, no caso, moluscos, certo? A concha pode não existir, como acontece no polvo, ou ela pode ser interna e reduzida, como acontece na lula. Ela pode ser também externa, como observamos no náutilo, certo? Então, os cefalópodes, eles apresentam uma cabeça muito grande e eles têm olhos bem desenvolvidos. A rádula está presente neste grupo e ela fica dentro da boca, certo? Então, eles possuem em torno aí de 8, 10 ou mais tentáculos, que são braços alongados. Nós teremos lá o osso gigante, que são um dos representantes aí dos cefalópodes. Vamos lá. Esses animais, eles têm uma circulação fechada. O que isso quer dizer? Que o sangue só circula no interior de vasos, diferente de outros moluscos. Eles terão uma respiração por meio de brânquias, eles têm um sistema nervoso bem desenvolvido quando comparado aí a outros invertebrados, além de uma visão e um olfato também que é bem apurado. Então, esses moluscos também, em geral, eles vão apresentar aí sexos separados, fecundação interna, e existem algumas pesquisas aí que indicam que algumas espécies de polvo cuidam dos seus filhotes, protegendo-o contra predadores. Como defesa, eles podem usar então a camuflagem, então eles podem mudar de cor aí, de acordo com o ambiente, o que permite aí a fuga do predador. Mas qual a importância aí desses moluscos, pessoal? Então veja só, pessoal, os moluscos eles estão extremamente importantes na economia aí de diversos países. Por quê? Eles podem servir como fonte de alimento, porque eles são ricos em proteínas e são coletados aí diretamente da natureza, ou mesmo podem até ser cultivados, né? Alguns países, por exemplo, possibilita até a existência de uma indústria de pérolas, certo? Que fazem parte aí destes nossos representantes que nós citamos, certo? Bom, além disso, eles também fazem parte aí do meio ambiente, ou seja, cada organismo presente no meio ambiente tem o seu ponto positivo, contribuindo aí com a natureza, ok? Vale lembrar, pessoal, que eles têm uma importância médica também. Se a gente pegar, por exemplo, o caramujo Bionfalaria, ele é um agravante de muitas espécies envolvidas no ciclo de vida do agente da esquistossomose, ou seja, ele acaba sendo aí um abrigo para o causador da esquistossomose, que é conhecida do nosso cotidiano como sendo a doença da barriga d'água. Mas em geral, galera, esse aqui foi o nosso resumo sobre os moluscos. Espero que vocês tenham compreendido. Acompanhem o nosso canal e aguardo vocês aí até a próxima. Então, até mais. Mitose meiose, ácido desoxirribonucleico, o átomo de Dalton, evolução dos modelos atômicos, é uma molécula polar, da ligação polar, cadeia aberta, razão azul, heterozigote, prótons, elétrons e nêutrons. Essa parte da física chama-se eletrostática. Aqui vem Kelvin, membrana plasmática, carionte ou eucarionte. O elétron é negativo. O núcleo do átomo é eletrosfera. Heredogramas, biologia, química e física. Legal, né? Então inscreva-se no nosso canal. Não perde nenhuma atualização.